Graças e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Dê um ok, compartilhe esse link. Nossa palavra hoje está em Marcos 14, versículo 32 e seguintes. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele diz assim: Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E disse: A minha alma está profundamente angustiada até a morte, ficai e vigiai. E adeitando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja feito a minha vontade, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós temos em outras descrições também, irmãos, nos evangelhos, que Jesus suou sangue no jardim do Getsêmani, não é? Tendo em vista o que ele iria enfrentar na cruz como substitutivo dos nossos pecados. Mas será que nós podemos ter uma ideia do que Jesus passou na cruz? Porque o que nós vemos são as humilhações que ele passou, uma morte tremendamente dolorosa, horrivelmente dolorosa, mas será que nós temos ideia do que Jesus passou na cruz pelos nossos pecados? E eu creio, amados irmãos, que nós temos ideia sim do que Jesus passou na cruz pelos nossos pecados. Nós vamos ver aqui Apocalipse, não é? O livro de Apocalipse, capítulo 16, não é? Porque nós sabemos que Jesus, quando falou afasta de mim esse cálice, ele está se referindo à ira de Deus, o cálice da ira de Deus, como está profetizado em Jeremias, né, e outros profetas. Mas como seria esse cálice? Será que nós poderíamos refletir no que Jesus passou? Pronto. Apocalipse capítulo 16 nos diz assim: Ora, vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Nós temos primeiro 7 selos, né? Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro de Apocalipse, a perseguição à igreja. Nós temos as 7 trombetas, que são juízos parciais de Deus, misturado com misericórdia, que também caracteriza parte do que Jesus passou na cruz. Por quê? E temos também as 7 taças da ira de Deus. Porque Jesus, irmãos, enfrentou na cruz a ira de Deus sobre ele, né? E nós temos uma ideia de como será a ira de Deus derramada sobre os ímpios, que foi derramada em cima de Jesus para que não seja derramada em nós. Então nós temos, por exemplo, que o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aqui é um juízo aos ímpios que tinham a marca da besta. E nós só não temos a marca da besta porque Jesus absorveu os nossos pecados e a ira de Deus na cruz. Então, úlceras malignas e perniciosas, né? A dor, né, dessas úlceras, algo parecido com isso, Jesus suportou na cruz. Derramou segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente, né? A morte, não é isso? A terceira taça, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi queimar os homens com fogo. Então Jesus também experimentou na cruz o sentimento de ser queimado com fogo, de dor por úlceras malignas. Diz assim Apocalipse: Com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Aqui está falando dos ímpios. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Não é? Então, outra taça da ira de Deus é a dor, uma dor muito profunda, que qualquer homem, nós não suportaríamos. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas as águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do sol. Então, irmãos, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, dizendo: Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões,
que é juízo de Deus, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve. Tal foi o terremoto, que foi grande. E nós temos também os juízos parciais de Deus nas trombetas, e muitos desses juízos parciais de Deus nas trombetas, irmãos, nós temos, como o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, da cavalaria do inferno, né? Que são anjos, né, que vieram atormentar os homens por 5 meses, e as suas caudas tinham caudas como de escorpião, né? E aí nós vemos aqui, por exemplo, a quinta trombeta. Viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. Isso aqui são as trombetas. Eu falei dos 7 cálices da ira, como uma forma de nós termos ideia do que Jesus passou na cruz. O que ele recebeu foi a ira de Deus. Isso é só uma ideia. E agora eu estou aqui antes, nas 7 trombetas. Também da fumaça saindo gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado o poder como tem os escorpiões da terra. E nós sabemos que os escorpiões, eles nos ferem e dói muito, machuca muito. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva, enfim. Foi-lhe dado também que não matasse, mas atormentasse os homens por 5 meses. Aí, então Jesus, ele recebeu tudo isso em si, naquele momento na cruz. Toda essa dor, como se o inferno todo, a cavalaria do inferno, tudo, e fosse em cima de Jesus. Porque Deus, ele é tão soberano que o diabo, ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus de juízo, né? O diabo não tem autonomia, o diabo não tem poder. Então, irmãos, para nós termos ideia do que foi, né, o que foi o sofrimento que Jesus teve na cruz, né? Foi tudo isso, não é, que Jesus teve na cruz. Então, se nós formos ler o livro de Apocalipse, se nós imaginarmos em nós todos os sofrimentos provocados pela ira de Deus, em um de nós vamos ter ideia de quanto Jesus sofreu naquela cruz, do preço que ele pagou para que nós possamos ter vida e vida em abundância, para que nós possamos estar indo para o céu e não ser objetos do juízo de Deus. Então, que o Espírito Santo aplique essa palavra, irmãos, nos nossos corações, em nome de Jesus.